E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já com o clima pegando fogo neste país. Estamos oficialmente na última semana do segundo turno das eleições e o dia de ontem foi pra lá de agitado. Tem muita coisa pra gente comentar, tem a sabatina de Bolsonaro, tem os eventos que aconteceram ao longo do dia. Muita confusão, né? Todo mundo deve estar sabendo, a imprensa vem martelando bastante e tentando utilizar contra Bolsonaro, mas enfim. Quero começar o vídeo de hoje falando do nosso presidente, da sabatina, notícias positivas, falar da campanha, votos, algumas regiões, o que é que tá acontecendo, Bahia, Minas Gerais, muita coisa interessante pra gente falar, notícia boa pra valer. E aí depois quero falar com vocês sobre sabotagem, né? Pelo amor de Deus, o que aconteceu ontem que envolve o Roberto Jefferson foi um absurdo. Quero comentar com vocês algumas coisas, quero principalmente mostrar para vocês como a imprensa vem trabalhando este tema e o que eu acho que a turma vai querer fazer. Depois, voltamos a falar de eleições, falar algumas coisinhas aí que a gente pode esperar aí depois do dia 30, né? Depois que nós tivemos o resultado das eleições e fecho o vídeo, se Deus quiser, dando tempo de falar um pouco sobre a economia, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo, enfim. Tem muita coisa pra gente falar, muita coisa mesmo, e vamos que vamos. Bom, a começar aqui, né, do fim do dia pro começo, na noite de ontem, Bolsonaro compareceu à sabatina, lá na Record. Eu acho que foi, assim... Cara, não sei nem como descrever. Eu que acompanho o Bolsonaro aí há anos e anos e anos, acho que vocês também, eu fiquei muito surpreso, mas muito surpreso, com o tom que Bolsonaro utilizou ao longo de toda a sabatina, as respostas que ele estava dando, sabe? O tratamento que ele dava para algumas questões, alguns temas específicos, assim, surpreso positivamente. Aquela figura de um presidente estadista que está se preocupando com o futuro do nosso país, organizar as coisas, não deixar ninguém para trás, melhorar a economia, sabe? Assim, diversas coisas. E no intervalo de 1 hora ele conseguiu falar sobre diversos temas. E mais do que isso, eu acho que o tom que ele utilizou foi aquele tom realmente focado, naquele eleitor um pouco mais indeciso, aquele eleitor de centro, aquele eleitor que precisa para fechar a conta. E aí, falando da sabatina, falando em números, aqui foi só um print que eu bati, não sei qual foi o pico, né? A maior quantidade de pessoas ao vivo online, e a gente também vai falar do offline, da audiência offline, audiência da TV, mas falando de online, em apenas 3 canais, o da Record News, o do R7 e do Record TV, temos aqui quase 500 mil de pessoas que estavam acompanhando a sabatina de Bolsonaro. Mas isso aqui pode até ter um eleitor mais à direita. O importante mesmo é a audiência na TV. E a gente já fala sobre isso. O Samuel Puncher, ele traz aqui alguns dados do Ibope. E o perfil fala o seguinte, ó. Olha como ele relata a sabatina. Vamos olhar como é que a turma da esquerda vem comentando. O podcast do Bolsonaro na Record. Para eles estarem falando que foi podcast, é porque Bolsonaro estava mandando muito bem. Porque em tese um podcast é uma conversa mais descontraída, né? Uma sabatina tem que ser aquele negócio que aperta, fazer o candidato entrar em maus lençóis. E Bolsonaro ontem estava assim, flutuando. O homem estava flutuando. Aí vem, ó, o podcast do Bolsonaro na Record está sendo sintonizado por mais de 6 milhões de espectadores por minuto, apenas nas 15 regiões monitoradas pela Kantar. 15 regiões, não é no país inteiro. Conversando com algumas pessoas na noite de ontem, eles falaram que a expectativa é que, falando de TV, mais de 10 milhões de pessoas acompanharam Bolsonaro em sua sabatina. O presidente realmente falou totalmente para fora da bolha. É inquestionável isso daí. E termina falando o seguinte, ó. Ele está dialogando com os indecisos. É mesmo? Tentando convencê-los a ir votar contra o PT. Mas live no Twitter é melhor, né? Aqui é uma crítica ao adversário que faltou ou fugiu, que era para ser um debate, acabou virando a sabatina. Falando aí, ó, vocês querem fazer live online? Olha os números que Bolsonaro alcançou. Eu acho que você deveria ter ido, hein? E aí, veja só. Bolsonaro cita Lula 29 vezes no primeiro bloco. Só no primeiro bloco de sabatina na Record. Uma coisa que eu notei ao longo das falas de Bolsonaro é que quando você pega, assim, temas específicos, falas, quase todas as falas dele são um mix de proposições, né?
coisas que ele pretende fazer, uma pauta propositiva, com críticas, sem passar demais do ponto, né? Sem, não é aquela crítica assim, mais de boa, mais moderada, e um comentário assim um pouco mais geral, tentando mostrar, olha, pô, eu tô aqui, olha o que eu represento. Tá, eu posso falar uma besteira aqui ou outra, eu posso falar um palavrão, mas eu tô aqui. Sou realmente um cara preocupado em salvar o Brasil. Então ele sempre tentava colocar essas 3 variáveis em suas falas, a cada pergunta. E por que eu acho que isso é importante? Porque por causa dos recortes. O vídeo, né, a sabatina em si, a galera assistiu. Tá lá. O pessoal viu na TV. Mas o que é que realmente corre? O que é que realmente engaja? São os recortes. É aquele videozinho que vai no WhatsApp, é aquele videozinho que vai no Reels do Instagram, é aquele vídeo que cai no Twitter, que cai no TikTok. Então, as falas de Bolsonaro foram muito encaixadas. Quase toda tem uma crítica ao adversário. Falou diversas vezes do Fujão. Cara, assim, num tom sensacional. Você via, assim, que a turma da esquerda estava bem incomodada com o Bolsonaro. Aí você vê o Sam Pancha, né, que trouxe os dados do Ibope, fala o seguinte, lembrando que hoje era para ter debate na segunda maior rede aberta do país, segunda maior, em que o tema Roberto Jefferson poderia ser amplamente discutido, mas um dos candidatos decidiu faltar. Que pena, né? A culpa não é nossa. Ele fugiu porque ele quis. E aí se liga. Ontem, o candidato, no final da noite, ele até faz esse tweet aqui, ó. Se esse cidadão se reeleger, então o Bolsonaro agora já tem chances de vitória? O Bolsonaro tem chance de vitória porque ele falava que tá garantido. É ele lá, vai vencer isso, aquilo, outro. Ele vai ter a oportunidade de implantar o fascismo. Ele gosta de armas, não de livros. Aí depois segue lá para atacar Bolsonaro. Foi uma das falas que ele fez lá na sua entrevista. Mas vamos para as notícias que saíram ao longo do dia de ontem que não envolvem a confusão. Vejam só. Um sonho frustrado de Lula pode se tornar realidade para Bolsonaro. E Bolsonaro falou algumas coisas sobre isso, sobre o Congresso, trabalhar junto, sabe? Esse esforço para melhorar o Brasil. E a Veja relata um ponto que vem sendo buscado, assim, por décadas, pelos mais diversos grupos da política brasileira. Que no final do dia é todo mundo amigo, né? A gente viu aí com a tal frente ampla, né? O teatro das tesouras foi desnudado. E ele fala o seguinte, ó, que agora em 2022, a possibilidade de hegemonia está de volta, só que não com a esquerda, não com o Partido dos Trabalhadores, mas com Bolsonaro. Dependendo do resultado do segundo turno, o presidente pode renovar o mandato e ter aliados à frente do governo dos 3 maiores colégios eleitorais do país. Não é que ele pode, isso vai acontecer. Vai acontecer. Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. No primeiro turno, o partido dele, o PL, já elegeu as maiores bancadas de deputados e senadores. Para a Câmara, foram escolhidos 99 nomes do PL, um a menos que a meta traçada pelo PT de Lula em seus anos de glória. O sonho mudou de lado. Todas as condições para o Brasil deslanchar estão na mesa. Aí ontem, logo de manhã, cedo, o Celso no Lauro Jardim falou o seguinte, ó. A Semineto se diz neutro entre Bolsonaro e Lula. Tá neutro, mas instrui aliados a tomarem posição. A gente comentou sobre isso no vídeo ontem. O Elmar Nascimento, deputado federal lá pela Bahia, também disse que tá neutro, mas ele e outros 17 deputados estão trabalhando, né, ativamente, segundo aliados, pela campanha de Bolsonaro. Estariam empenhados. Aí diz, ó, a Semineto declarou neutralidade na eleição presidencial, beleza. Mas ele não só liberou, como instruiu os prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, que estão do seu lado para trabalharem pela candidatura de Jair Bolsonaro. Bolsonaro não teve isso no primeiro turno. E aqui que é um grande ponto. Por quê? Olha o cenário do Brasil de 2021 para cá. 2021 para cá. Quem Bolsonaro tinha para trabalhar por ele na Bahia? Ninguém. Um ou outro, né? Nome assim perdido, mas trabalhar mesmo para valer. Teve no primeiro turno? Não teve. Então assim, podemos errar? Podemos errar. Podemos estar errados? Podemos estar errados. Mas a probabilidade, neste segundo turno, de Bolsonaro conseguir melhorar, que seja 1% na Bahia, é extremamente plausível, porque agora ele tem tudo que ele nunca teve. Olhem como as possibilidades que Bolsonaro teve aí na TV também
sabe, geram uma repercussão, geram matéria na imprensa, gera chororô. Pô, teve muito choro, principalmente aí na sabatina lá do SBT, que foi aquela pool, SBT, CNN, Estadão, diversas coisas. Eu tinha comentado isso lá atrás, falando, pessoal, quando a campanha na TV começar, Bolsonaro vai ter o que ele nunca teve. Um espaço na TV para apresentar propostas, para falar de coisas positivas, sem que a turma distorça as falas dele. E isso vem causando a diferença. Então, assim, Bolsonaro ser atacado, isso acontece o tempo todo. Isso é óbvio. Bolsonaro sempre é atacado. Sempre é atacado. A diferença é que agora ele está tendo espaço e está tendo aliados. Então, eu não consigo ver como é que ele não chega mais forte nesse segundo turno. O Metrópolis ontem também comenta que a cúpula do União Brasil coloca um pé em canoa, deve ser um pé em cada canoa, na disputa Lula-Bolsonaro. Aí o que a matéria fala? O que a gente já tinha dito. O Bivac tá brigado com o Bolsonaro, tá com o pé lá no Barba. Mas o Rueda, coloca lá, né, enquanto o presidente do União Brasil apoia Lula, o vice do partido vem ajudando na campanha de Jair Bolsonaro. Tá falando do Rueda. E aí a gente comentou, olha, isso aqui é interessante, ó. Rodrigo Garcia, Ciro Nogueira, Eduardo Bolsonaro, o Rueda apareceu em outras agendas. O ACM Neto, eu falei, ó, é o secretário-geral do União Brasil. É um cargo, assim, depois do presidente, é muito mais importante do que o vice-presidente. Manda muito. Então, o Bolsonaro, ele chega com apoio. Essa reta final, o Bolsonaro, ele conseguiu realmente emplacar muitos acertos e muitas vitórias. Aí saiu também algumas matérias sobre o estado de Minas Gerais. Aí tá aqui no âmbito das narrativas, aí tá isso, tá aquilo outro. Uma coisa que eu trouxe ontem, a questão de números. Se a pesquisa Modal Mais não estiver errada, Bolsonaro já está liderando até com certa folga o estado de Minas Gerais. A Folha fala o seguinte, que Zema diz a Bolsonaro que mineiro é desconfiado e precisa de tempo para mudar de voto. Precisa de tempo, tá? Ver aquilo outro, dar uma olhada, dar um bizu. O governador de Minas disse crer que o presidente deve passar Lula nas pesquisas na próxima semana. A Modal Mais futura já passou. Se está certo ou não, saberemos aí no dia 30. E também fala o seguinte, Lula e Bolsonaro travam batalha do virou e não virou em Minas Gerais. Um lado diz que não virou, outro lado diz que virou, aí as pesquisas internas dizem uma coisa, dizem outra, mas assim, o que a gente tem mesmo até agora que eu tenha visto, eu não sei se teve outras pesquisas, não sei mesmo, não acompanhei. A Modal Mais coloca Bolsonaro na frente. Temos que esperar para ver. Vamos ver ao longo da semana. Só que fala o seguinte, uma semana do segundo turno das eleições, as campanhas de Lula e Bolsonaro cantam vitória em terreno considerado crucial na definição do resultado, o estado de Minas Gerais. Aí essa semana, na terça-feira, no caso amanhã, Bolsonaro estará na Bahia. Bolsonaro estará na Bahia. Quarto maior colégio eleitoral do país. Aí veja só, Bolsonaro busca conselhos e começa treinos para debate da Globo. A notícia de baixo até complementa de cima. Só um parágrafo. Apesar do clima de virada, Bolsonaro tenta imprimir nos últimos dias pré-eleição, políticos experimentados enumeram a lista de tarefas que ele tem que cumprir para vencer no domingo. Mesmo com o clima de virada, mesmo com o cenário positivo, é trabalhar, sabe? Trabalha. Muito melhor vencer com grande margem do que vencer apertadinho. Aí diz, ó, olha quais são as metas de Bolsonaro para essa semana. Isso aqui tem tudo a ver com o próximo assunto, questão de virada, as confusões no dia de ontem. Primeiro, reduzir a rejeição. Reduzir a rejeição. O presidente quer reduzir a rejeição. Isso depende muito mais dele, da campanha, etc. Quando o nosso papel é virar voto. Depois, virar o placar em Minas, se é que não já virou. Terceiro, reduzir a desvantagem no Nordeste. Por isso, inclusive, ele vai na Bahia. E quarto, abrir distância em São Paulo. Em São Paulo, Bolsonaro vem abrindo uma vantagem, segundo as pesquisas. A gente olhou várias aí ao longo dos últimos dias. E aí, falando sobre São Paulo, olha isso daqui. Olho na grana de Haddad. O desânimo começa a tomar conta da campanha de Fernando Haddad para o governo de São Paulo. A descrença numa vitória é tanta, né, na virada, que petistas sugeriram a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, que remaneje dinheiro para a campanha de Lula. Bota dinheiro na campanha de Lula, bicho, que aqui não tem mais o que fazer. Só que o estado de São Paulo, na verdade, né, a campanha do Haddad, etc., ela vem sendo empurrada não por causa do Haddad, mas para tentar conter o crescimento de Bolsonaro. Bicho, chega, travou. Teve uma matéria ao longo da semana, acho que a gente comentou 3, 4 dias atrás. Não tem mais do que isso. Que falava que Haddad tinha sido o primeiro, ou talvez o primeiro cara que tinha recebido, né, doações da campanha do Lula.
que até então nenhum outro candidato aí no segundo turno tinha recebido. A matéria saiu no Metrópolis, se eu não estou enganado. Então assim, por mais que a matéria fosse daí, remanejar, não tem remanejar. Tem que trabalhar para impedir o crescimento de Bolsonaro no estado de São Paulo. O Tarcísio, mesmo lá na frente, assim, a questão da Tarcísio é assim, para o Tarcísio não vencer, tem que acontecer um absurdo. Eu não sei o que é que tem que acontecer. Sei lá, o Tarcísio disse, não quero mais. Não quero mais, eu vou, sei lá, eu não sei o que o Tarcísio quer. Vou virar, não sei. Eu não sei o que tem que acontecer para o Tarcísio perder essa eleição. E mesmo com um cenário extremamente favorável para o Tarcísio, a gente viu, neste segundo turno, um apoio pesado de diversos setores. As doações chegando não só para o Tarcísio, para Bolsonaro também. E a turma falando, não é porque o Tarcísio que já venceu, etc., que tem que cruzar os braços. Temos que trabalhar para reduzir a rejeição de Bolsonaro, aumentar a quantidade de votos no estado de São Paulo, pontuar, mas pontuar bem. E aí Tarcísio vem focando várias agendas, principalmente na capital, que foi onde Bolsonaro não conseguiu ter um desempenho muito bom. Bolsonaro pontuou muito bem no interior do estado. Então tá aqui a meta. E aí olha só, aqui eu não sei, mas foi lá o Ferri, né, do Traders Club, fez uma postagem falando o seguinte, que Alagoas, várias pesquisas apresentando 42% dos votos válidos para o Bolsonaro no segundo turno. Eu acho que pode dar mais. Nordeste pode surpreender. E é o que a gente espera. E meus conterrâneos aí no Nordeste, né? Gente, vamos nessa. Não fica de braço cruzado. Temos que converter a maior quantidade de votos até domingo. Cada voto conta. Cada voto virado vale por 10. Não é mais por 2 não, agora é 10. E aí, olha só, essa notícia a gente comentou 2 dias atrás, e eu acho que ela é interessante. Eu quero dar play num vídeo no pós-sabatina de Bolsonaro, que a jornalista da Record falou algumas coisas, que eu acho que tem tudo a ver com isso daqui e tudo a ver com a confusão do dia de ontem. A Veja falava que tinha um levantamento, que esse levantamento falava sobre 17 milhões de eleitores indecisos, e falava que a grande parte desses eleitores está concentrado no Sudeste, que a grande parte desses eleitores é um público feminino, é um público pouco engajado politicamente, é um público que normalmente não costuma pautar suas decisões no discurso ideológico, porque é isso, porque é aquilo outro, por causa da liberdade. Não é isso aqui, não é isso. Esse público, os 17 milhões em geral, estão preocupados com questões práticas da vida cotidiana, né? O preço da comida, o preço do arroz, feijão, gasolina, né? Sei lá, escola, programas mais concretos. Aquela pauta um pouco mais econômica na maior parte do tempo. E aí falava, inclusive, que a divergência que mais ressalta entre eles é a presença maciça de evangélicos entre os não convictos, que ela não está com certeza do seu voto. Sobre isso daí, e aí teve a confusão, perguntaram para Bolsonaro sobre a confusão, e aí dá uma olhada nesse vídeo. Vamos ouvir o que essa jornalista falou. Sem sombra de dúvida. Você imagina o seguinte, nós estamos numa reta final em que mais de 90% dos votos estão definidos, né? E é muito difícil reverter votos, né? Historicamente, a rejeição é um aspecto extremamente difícil de reverter. E na reta final de uma campanha, a não ser que aconteça um desastre de grandes proporções, dificilmente as pessoas mudam de voto. Mas tem esse nicho do voto branco e nulo, e do voto do não voto, né? Que a gente chama de não voto. Ora, se você convence uma pessoa que pretendia votar nulo a passar a fazer uma escolha, isso pode ter um peso, né? Então, naturalmente, é natural que o candidato faça esse esforço, é esperado que faça esse esforço, mas essa margem é pequena, não é? Agora, é quão pequena? Nós sabemos que o eleitor brasileiro, diante das urnas, ele tem uma tendência conservadora. Na hora de apertar ali a teclazinha, tem uma mágica qualquer, né? A não ser aqueles que têm uma convicção muito clara ou que têm uma rejeição muito clara. Então, eu acho que o cenário me parece bastante indefinido, salvo impactos e a repercussão e a digestão, digamos assim, desse episódio que aconteceu hoje, que é bastante grave, como o Nolasco apontou, com um peso relevante aí. Vamos ver como é que vai ser absorvido e mais, como que cada campanha vai recortar este fato. Porque tem o fato e tem a narrativa que se agrega ao fato. Exatamente. Né? E isso vai fazer uma diferença. Então, haverá uma batalha de comunicação e de marketing em torno deste fato. A gente chega na última semana de eleição. A gente chegou aqui, assim,
Não tinha mais nenhuma narrativa. Qual é a narrativa contra Bolsonaro? Ficar batendo na mesma tecla. Ai, aquilo é isso, aquilo é aquilo outro. Já deu no saco. E aí ontem acontece uma confusão. Conseguiram tudo o que estava faltando para a turma da esquerda. E aí tem que ver como é que vão conseguir recortar os eventos ao longo do dia de ontem. A turma da esquerda vai explorar. A imprensa já está explorando. E aí, isso vai emplacar, não vai emplacar? Pode dar bom pro Bolsonaro, pode não dar? Isso tudo vai depender das movimentações, principalmente do dia de hoje, dia de amanhã. Acho que são assim, os dias cruciais, principalmente o dia de hoje. E vamos dar um bisu. Bom, olhando aqui lá já para o nosso próprio presidente, Bolsonaro falou o seguinte, ó. Repudio as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra os agentes da Polícia Federal, bem como a existência dos inquéritos, a Constituição, blá blá, e a atuação do Ministério Público. Repudiou lá a ação do cara. Bolsonaro, antes de fazer esse tweet, inclusive, ele já tinha feito um comentário lá no final da Super Live de ontem, falando o seguinte. Repudio as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem atuação do Ministério Público. E termino. Determinei a ida do ministro da Justiça, Anderson Torres, ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio. Ponto final. Repudio... Ponto final. Ponto final. Ponto final. Aí dá uma olhada. Entendendo o Bolsonaro. Isso aqui foi só uma das matérias que saíram ao longo do dia de ontem, né? Já 3h20 da tarde. Em atentado contra a Polícia Federal, Jefferson expõe o bolsonarismo em carne e osso. Essa já era, assim, o início da tônica que a imprensa estava dando para o caso. Mas a gente volta para falar da imprensa logo menos. Antes de chegar no debate, Bolsonaro, inclusive, concedeu uma coletiva de imprensa. Quero mostrar para vocês. Mas antes de chegar no debate, né, na sabatina, Bolsonaro ele grava um vídeo, ele disponibiliza em suas redes sociais e a imprensa também repercutiu. Acho que isso aqui é importante. O Metrópolis fez esse recorte. Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Tratamento para quem atira em polícia é tratamento de bandido. Acabou. Simples e direto. Simples e direto. Antes de mostrar como a imprensa está reagindo, falamos naquele gancho, aquele eleitor do voto nulo, o indeciso, o que não está convicto. Vocês vão me falar que Chico Graziano é bolsonarista? Não, né? Depois de todas as críticas que ele teceu contra Bolsonaro. O Chico, inclusive, vai mudando o discurso dele aí nos últimos dias, né? Da turma mais lavajatista. E aí, olha o clima do Chico Graziano. Primeiro ele fala o seguinte. Na verdade, assim, isso aqui eu botei primeiro, né? Mas isso aqui falou depois, falou às 8h09. Ele falou primeiro o tweet de baixo. O Chico Graziano fala o seguinte. Prisão de Roberto Jefferson criou uma baita confusão na rede bolsonarista. Começaram defendendo o cara até Bolsonaro chamar de criminoso. Aí bagunçou tudo. Só que antes, o Chico Graziano diz o seguinte, ó. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Está preso o criminoso Roberto Jefferson. Boa, Bolsonaro. O cara elogia Bolsonaro em suas redes. Numa bolha totalmente fora da nossa. Totalmente fora da nossa. Você vê como foi a reação do Chico Graziano. Vamos dar uma olhada. Bolsonaro chega lá na sabatina. Ele é questionado sobre o tema. A Record, a UOL soltou uma matéria sobre isso, sobre esse tema em específico. Bolsonaro cita a queixa-crime de Jefferson contra ele. Não tem amizade. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, negou ser amigo do ex-deputado Roberto Jefferson. Na sabatina da Record, o chefe do executivo disse que o parlamentar acionou o STM contra ele com a queixa-crime. Abre aspas para o presidente. Não coordena a minha campanha e não tem nada de amizade. Tanto é verdade que agora, em meados de setembro, ele entrou com a queixa-crime no Superior Tribunal Militar contra a minha pessoa e do senhor ministro da Defesa por prevaricação. Ou seja, quem me processa não pode alguém... Quem me processa não pode alguém achar que é meu amigo. Não dá. Aí continua. Conforme publicado pelo site The Intercept, Roberto Jefferson acionou a Justiça Militar em 16 de setembro contra o presidente e o ministro da Defesa, o general do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O ex-deputado teria acusado os dois de prevaricação.
tanto o Bolsonaro quanto o Paulo Sérgio, nosso general e ministro da Defesa. Bolsonaro também citou ofensas à ministra. Na sabatina, Bolsonaro repudiou a fala machista feita ontem pelo Roberto Jefferson. É um absurdo o que foi dito. É um absurdo. Pelo amor de Deus. Repudiou também a maneira como Roberto Jefferson se referiu à senhora ministra Carmen Lúcia. Nenhuma mulher deve ser tratada dessa maneira, afirmou o presidente. E aí, em seguida, ele disse que uma jornalista fez ofensas contra a filha caçula dele e uma procuradora-geral chamou a primeira-dama, não vou nem repetir. Condenou todos os eventos. Não só teve essa questão da queixa-crime, aqui são algumas matérias do ano passado, matérias recentes, sobre o Roberto Jefferson e a relação dele com Bolsonaro. Primeira matéria, 29 de outubro de 2021. Roberto não tem mais nada a perder. Diz aliado sobre ameaça a Bolsonaro. Desesperado na prisão, o cacique do PTB ameaça o Planalto com potenciais revelações contra o clã presidencial viciado em dinheiro público. Como Roberto Jefferson já tratava Bolsonaro. Isso aqui é aliado? O Globo. 15 de novembro de 2021. De Roberto Jefferson a Sarah Winter. Ex-aliados expõem abandono de Bolsonaro após aliança com o Centrão. A própria Globo afirmando que ex-aliado. E agora mudou. Agora a imprensa quer falar que são amigos. E o Metrópolis, o Noblar. 14 de dezembro de 2021. Roberto Jefferson reclama de ter sido abandonado por Bolsonaro e pergunta o que ele fez contra o presidente que o deixa morfar na prisão. Então assim, não existia mais nenhuma aliança entre eles, nada. A própria imprensa noticiando 3 veículos diferentes. Veja, Globo e Metrópolis. Vamos continuar. Isso adianta, assim, para a esquerda, assim, para a imprensa a gente até entende. Agora a esquerda, assim, não, desculpa. A imprensa chamar de aliado é complicado. A esquerda a gente sabe que vai utilizar a seu favor, né, na campanha, etc. E a Veja já diz isso. Lula coloca a ação violenta de Roberto Jefferson na conta de Bolsonaro. Teve já uma matéria na Folha de São Paulo falando que isso será explorado na campanha da TV, vai levar para a TV, vai tentar repercutir, porque a priori é um tipo de assunto que fica às vezes meio preso naquela bolha de Twitter, né, rede social, e que às vezes não chega para o povão. Sabe? Às vezes o cara não sabe nem o que está acontecendo, o afegão médio. E aí, veja só. Você abre hoje, isso aqui eu abri de manhã, a página de política da Folha de São Paulo. Olha a manchete. Roberto Jefferson é preso pela PF após jogar granada e atirar contra policiais. Ex-deputado reagiu à ordem de prisão de Moraes. A primeira setinha, ó. Carreira do bolsonarista Roberto Jefferson. Do bolsonarista. Marcada por armas e corrupção. Roberto Jefferson disparou 20 tiros. Padre Kelma entrega, blá, blá, blá. Análise. Ataque de Jefferson cola a marca de violência à plataforma de Bolsonaro. Lula reforça a ligação de Roberto Jefferson e Bolsonaro e diz que ataque a policiais é risco à democracia. Cinegrafista agredido por bolsonaristas em frente à casa de Roberto Jefferson. Só ali. Aí depois vem a matéria, né? Lula e Bolsonaro travam batalha do virou e não virou. Aí você... Não, nem coloquei aqui da Folha, né? Deixa eu ver. Não coloquei, não. Depois você abre a Folha de São Paulo. Se você for lendo as notícias abaixo, meu Deus do céu, teve mais de 20 matérias ontem sobre isso. Será que a imprensa quer repercutir esse caso? A falta de narrativas para criticar o presidente, nossa, isso daí desapareceu. Agora a imprensa tem mais do que motivos, está fazendo a festa. Aí você abre o Globo. Tá a matéria de capa, né? Semana final das eleições. Terá pesquisa de opinião até sábado, confira as datas. Aí lá em cima, já coloca a foto. Bolsonaro com Roberto Jefferson. Estratégia de Bolsonaro para se dissociar de Jefferson confunde aliados. PT vai explorar o episódio. E aí, as 3 notícias ali de baixo, da ordem, já é. Roberto Jefferson negociou o indulto com aliados de Bolsonaro. Campanha de Lula explora o episódio de Roberto Jefferson na reta final. Vídeo exclusivo. Aí tá aqui, ó. Na verdade não são 3, são 5 em sequência. Vídeo exclusivo. Roberto Jefferson conta Padre Kelma, policiais que atirou das granadas. Jefferson violou o decreto de Bolsonaro. Petulância mandar o ministro da Justiça lá. Lula disse sobre rendição de Roberto Jefferson. Aí você vê, né? A campanha da esquerda vai explorar, vai passar na TV. E aí você vê como é a imparcialidade da imprensa brasileira. Lauro Jardim, maior colunista do Globo, solta a seguinte matéria.
Marcelo Queiroga usa Jefferson para atacar Lula, mas esquece de Bolsonaro. Aí ele fala o seguinte, o ministro Marcelo Queiroga acaba de tuitar uma foto de Roberto Jefferson ao lado de Lula e José Disseu, da época do primeiro mandato, do hoje candidato do PT à presidência, com a pergunta, conhecem? E assim, se o Lauro Jardim está falando sobre o Marcelo Queiroga e Roberto Jefferson, eu acho, né? Se eu fosse o Lauro Jardim, eu teria escolhido como foto, não Bolsonaro com Roberto Jefferson. Eu teria colocado ou Queiroga, porque a notícia é sobre o Queiroga, ou então teria colocado a foto que o Queiroga utilizou. Ou no mínimo, do mínimo ainda, que eu colocasse essa imagem, dentro da notícia, eu teria disponibilizado, porque o jornal O Globo tem esse costume, o tweet do Marcelo Queiroga. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E esse aqui é o tweet que ele fez, né? Acho que faria mais sentido você colocar o tweet ou a foto utilizada. Ele botou lá o conhecem. Aqui eu não quero mostrar nada com essa foto. Eu quero questionar mais a imprensa. Vamos olhar, porque o que a imprensa vai tentar emplacar ao longo do dia de hoje, pode se preparar. Mas a narrativa vai ser forte. Já começou, inclusive, durante a madrugada. Só que, antes de Bolsonaro falar, né, na sabatina, etc., ele reforçou mais uma vez algumas posições, várias posições, até porque a turma da esquerda já estava divulgando uma história que Roberto Jefferson seria um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro. Olha os absurdos. Aí depois teve um rapazinho aí que faz live direto, né? Sei lá, um rapazinho que falou que é porque Roberto Jefferson ele seria uma espécie de... como é que pode falar, né? Um dos líderes informais. É uma liderança informal da campanha, não é oficial. Não é oficial, ninguém sabe, é segredo, mas ele sabe. E aí Bolsonaro falou o seguinte, nessa aqui foi uma coletiva que ele deu, não vou dar play toda, que ela é longa, mas ele já começa falando sobre o caso, mais uma vez, e aí eu quero falar com vocês sobre a imprensa. Acompanhar a coletiva, daqui a pouco eu volto com mais informações. E a Chile policial, o tratamento é de bandido, ele se deslocou para Juiz de Fora, na expectativa de receber novas ordens minhas. E assim ocorreu. De lá Juiz de Fora, determinou que fosse tomada providência para a prisão do Roberto Jefferson. Assim foi feito. Ato contínuo, determinei que ele fosse para o Rio de Janeiro conversar com os dois policiais e ver a situação de saúde de ambos policiais que sofreram ferimentos por parte de Roberto Jefferson. Aqueles que temem dizer que Roberto Jefferson é meu aliado, lembre-se que em setembro agora, ele entrou com uma notícia-crime contra a minha pessoa no Superior Tribunal Militar. Não existe qualquer ligação minha com Roberto Jefferson. Nunca se cogitou de trabalhar na minha campanha. Quem age dessa maneira está mentindo. Repito, ele entrou com uma notícia-crime contra a minha pessoa no STM, setembro último agora. No mais, não se justifica se referir a uma mulher da forma como ele se referiu. É injustificável isso daí. Mas também, quer dizer a imprensa brasileira, que há poucos dias a senhora jornalista Bárbara Ganser se referiu à minha filha no dia que ela estava completando 12 anos, como, não vou repetir o termo aqui, E ele depois também fala sobre a procuradora que xingou a Michele, primeira dama. Quem tá falando que ele coordena a minha campanha é uma mentira. 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 E a gente, né, somos extremamente preocupados com a desinformação. A Vera Iaconelli, no dia de ontem, às 13h18 da tarde, tuita o seguinte: coordenador da campanha de Bolsonaro atira em agente da Polícia Federal. A Vera é uma colunista da Folha de São Paulo. Acho muito imprudente esse tipo de informação. Eu acho que isso aqui é desinformação, né? Essa informação é uma desinformação. Uma mentira. Uma mentira muito, muito grande. Coordenador da campanha de Bolsonaro. Gente, isso aqui é tão absurdo. Tão absurdo. Eu não sei se vocês conseguem entender o absurdo disso aqui. É tipo o Lauro Jardim. Se ela colocasse assim, ó, Roberto Jefferson, vírgula, coordenador da campanha de Bolsonaro, vírgula,
colocasse como um aposto. Mas você fala assim, não, por que você lê essa notícia? Você pensa que, pô, rapaz, quando na campanha de Bolsonaro atira... Eita, quem foi? Foi o Ciro Nogueira? Foi o Fábio Van Garten? Foi o Eduardo Bolsonaro? Foi o, sei lá, Fábio Faria? Foi o Valdemar? Foi o Duda Lima? Quem mais aí que tem na campanha, pessoal aí? Foi o Carlos Bolsonaro? Foi quem? Eita, poxa. É o coordenador, né? Se você pega esse tweet solto daqui a 2 anos, que você não lembra o que aconteceu no dia de hoje, você não sabe. Tem nem referência. Tem nem referência pra você falar, não, ela deve estar falando de Roberto Jefferson, né? É o que eu acho. Eu vale tudo pra tentar atacar Bolsonaro na reta final de campanha. Na reta final de campanha, onde o nosso presidente está tentando falar com o eleitor fora da bolha. O eleitor indeciso. Aquele eleitor que ele não se move pela pauta ideológica. Muito mais preocupado com as questões da vida cotidiana. Reinaldo Azevedo. Bolsonaro é a mão que puxou o gatilho. Tu acha que o Reinaldo Azevedo ao longo do dia de hoje vai falar o quê? Tu acha que as redações do jornal ao longo do dia de hoje vai falar o quê? Jefferson antecipa Capitólio Tupiniquim. Aí diz o Josias. Impondo recuo tático a Bolsonaro. É só um recuo tático, viu? Mas Bolsonaro volta. Ele vai criar confusão. É só um recuo tático. É só a tática do momento que teve uma leve mudança. Cacai. O Cacai. Sim, o Cacai, aquele, o advogado. Né? O cara assim descolado. O Cacai escreveu um artigo de opinião. Pelo menos esse daqui, diferente do Reinaldo Azevedo e do Josias, que isso aqui pra mim é opinião também. Esse daqui, pelo menos o Cacai, né, e a turma do UOL teve a hombridade de escrever, ó, opinião. Mas a opinião do Cacai é que Roberto Jefferson é a essência de Bolsonaro. Todos os absurdos protagonizados por ele têm uma exata representação do que é o mundo bolsonarista. Essa ridícula e criminosa resistência armada é a cara do bolsonarista vulgar. Todas as imagens é Bolsonaro com Roberto Jefferson. Eles querem associar Bolsonaro a todo custo. UOL de novo. Thales Faria. Jefferson agiu de caso pensado e com respaldo de Bolsonaro. Mas pronto. Assim, rapaz, assim, agora a culpa é de Bolsonaro autorizou, viu? Bolsonaro autorizou. Aí eu te pergunto, como é que o Thales sabe disso? Será que isso aqui não é mentira contra o presidente? Isso é um absurdo, pô. Que o Roberto Jefferson fez um crime, você tá falando que o crime teve respaldo de Bolsonaro? Aí você vê o Noblar. Está na cara que tudo foi combinado com Bolsonaro. E seus asseclas, os ataques de Jefferson à ministra, a resistência dele, a ida do ministro da Justiça ao seu encontro, o que deu errado, ninguém esperava que o Jefferson atirasse na polícia. E a Mônica Bergamo, ela fala uma coisa no início da tarde de ontem, que é o seguinte, ó. Quando que me perguntaram sobre pesquisas e movimentos de campanha na reta final, respondi que eleições no Brasil sempre reservam armadilhas e armações na reta final. Sempre tem uma confusão. Sempre tem uma confusãozinha. Antes de fazer alguns comentários sobre isso daí, quero invocar o meu lugar de fala, só relembrando algumas coisas, né? Antes de ser moda, e as confusões foram tão grandes que virou inclusive notícia da própria grande imprensa, o jornal O Globo, em 10 de agosto de 2020, falava sobre uma briga que envolveu o Roberto Jefferson de um lado e um rapazinho com bigode do outro lado, né? Um rapaz chamado Kim Paim. Kim Paim teria pedido em seus vídeos que os seguidores tivessem cautela. Muita cautela. Apoiar aí, né? Tomando o PTB. Kim Paim respondeu nessa segunda-feira com um vídeo em seu canal lembrando que o Roberto Jefferson, no dia 10, eu lembrava, em 2020, ó, o Roberto Jefferson criticava Bolsonaro. Não é que ele criticou lá, ele xingava. Ele defendeu que, inclusive, que Bolsonaro se afastasse dos filhos dele. Falava que vocês eram uma... Ele não usava o termo milícia digital. Ele usava outra coisa, sabe? Eu não sei se era falanges na internet, uma coisa dessa. Mas ele também criticou. Isso aí lá no início. Virou conservador. 2021, continuamos a criticar Roberto Jefferson. Seu matéria na época, ó, indefinição política de Bolsonaro, divide base fiel e atrasa plano de campanha. Aí falava lá, né, um dos principais porta-vozes dessa corrente aí, uma coisa, falava, ó, é o Kim Paim.
eu respondi a crítica. Roberto Jefferson, lá no dia 14 de julho de 2021, ele estava criticando o projeto do governo, da reforma tributária do governo. Ele diz: o Bolsonaro perde muitos apoiadores entre pequenos e médios empresários. Escrevi a ele. E aí eu respondi a crítica, que a crítica de Roberto Jefferson tinha como objetivo desgastar Bolsonaro, pois quanto mais fraco, menor poder de barganha Bolsonaro vai ter, aumentando as chances de Bolsonaro ir para o PTB. O influenciador que resiste a Roberto Jefferson, vive na Austrália e é xingado pelo presidente do PTB. E aí coloca vários xingamentos. Roberto Jefferson, inclusive, desejou que eu não estivesse mais presente nesse planeta, né? Aí você entende. E, gente, sobre todo o ocorrido de ontem, não dá pra bater o martelo pra falar que isso daí vai conseguir desgastar a imagem de Bolsonaro, ou vai bater o martelo falando não, que isso sim, isso vai desgastar. É uma soma de diversos fatores. Até como a jornalista da Record falou, você vai ver como é que vai ser, como as campanhas vão conseguir fazer um recorte meio dos fatos. O que eu posso falar para vocês é a nossa parte. Primeiro, temos que virar votos. Não adianta ficar muito preocupado com essa situação. Temos que virar votos. Isso está diante de nós. Agora, tem algumas coisas que também dá para fazer. Ao longo do dia de ontem, grande parte da direita estava criando confusão, dando voz para os maiores absurdos. Tem uma turma que toda vez que tem um caso de repercussão no Brasil, 7 de setembro, é aquilo ali, aquilo outro, mas sempre essa turma joga contra Bolsonaro. No dia seguinte, coloca o rabinho entre as pernas, aí volta, como se nada tivesse acontecido. Vez ou outra até fala, não, isso aqui. Senta o pau em Bolsonaro. Cria confusão. Ah, por que não? É porque não pode, é um absurdo, etc. Isso aqui, porque se a gente for olhar como tudo começou, eu vi umas pessoas falando isso daí, a gente vai falar o quê? Tudo começou, porque as pessoas querem colocar o tudo começou, o surgimento dos inquéritos, tá, beleza. Então vamos falar como tudo começou, inclusive essa virada de chave de Roberto Jefferson, né, o leão conservador, aquela confusão toda que ele criou, ele com a turminha dele, ali desde o início de 2020, com várias ações, verdadeiros agitadores. O pessoal tem mais de 2 anos, gente. Tem mais de 2 anos. Olhem o que essa turma vem fazendo. Olha, assim, no final do dia, os fatos concretos que essa turma vem fazendo. Então o pessoal ainda fica, não, mas vai dividir a direita. Não, tem que unir a direita, é uma de união, pessoal. Toda vez que o clima tá bom, tá positivo, é alguém dessa turma que cria confusão no país. Vocês não estão percebendo isso? Desde 2020 é sempre alguém dessa turma. Não tá óbvio ainda? Aí veio ontem. E aí eu falo pra vocês, eu falo assim, nossa, quando eu aperto o play, eu tento ser o mais responsável possível pra que eu não sirva pra atrapalhar o Jair, não atrapalhar o Brasil, não atrapalhar a vida de mais de 200 milhões de pessoas. Aí, essa dádiva, que é uma dádiva, que ela não é concedida por uma pessoa, ela é concedida por várias pessoas. O engajamento não é meu. O engajamento que até que o Bolsonaro tem não é dele. É vocês que dão. É uma concessão. A TV é uma concessão estatal. A audiência que eu tenho, a audiência que o presidente tem, esse apoio é uma concessão de vocês. E aí tem pessoas que não entendem a responsabilidade de um microfone, do teclado. Na hora de fazer um tweet, né? Celular, gravar um vídeo, não entende. Ah, não, porque se fosse comigo, eu também ia fazer isso, ia fazer aquilo outro. Aí tem gente que tá numa situação... Assim, o fato de eu não estar no Brasil, eu até tento ter muito mais cuidado. Eu não quero tirar vantagem. Eu quero ter muito mais responsabilidade. Muito mais responsabilidade. Até porque minha família também tá no Brasil. Aí tem uma pessoa que disse, não, porque tem meus valores, tem isso, tem aquilo outro, não sei o quê. Aí você olha pro cara e fala, para, bicho. Para, tu já teve uma situação similar no passado. Tu peidou, foi na farofa. Falou fino.
E depois ficou gritando que o que aconteceu contigo foi injusto. Para, pô. A turma fica curtindo, compartilhando. Gente, sim, mais uma vez, parem e pensem. Todas as ações dessa turma que adora falar grosso. A única pessoa nesse país que conseguiu vitórias reais, em nome da liberdade, do que quer que seja, se chama Jair Bolsonaro. Sabe como? Quer ver uma vitória? Quando o Bolsonaro trouxe Augusto Aras. Quando o Aras começa a organizar a estrutura do Ministério Público. Uma verdadeira... O Aras realmente fez uma reforma. O Aras mudou todo aquele organograma de funcionamento, falando, pô, não vai ter mais força-tarefa, vai seguir por esse caminho, vai ter uma ordem, vai ter isso, vai ter aquilo outro. A coisa começa a avançar quando os deputados começaram a falar, por exemplo, naquela época da PEC 5. A PEC 5 foi aprovada? Não foi, mas já conseguiu alguns avanços. Conseguiu fazer com que o Ministério Público criasse pelo menos um código de ética. Você que trabalha na empresa particular, como é que você vai ser punido? Às vezes fala assim, vou te punir porque você tá namorando na empresa. Ué, mas de onde que falar que não podia namorar na empresa? Tinha que estar no código de ética. Então, por causa dessas movimentações da PEC 5, teve aí. Através do exemplo, quantas pessoas Bolsonaro indicou aí para diversos cargos que vem fazendo a diferença? Esse homem aí, ó, Jair Messias Bolsonaro, esse cara trouxe vitórias. Essa galera quer aparecer. Se fosse outra pessoa até fazendo o que o Roberto Jefferson fez, essa maluquice, eu até podia ainda ficar na dúvida se o cara tá bem, tá passando na cabeça. Agora o Roberto Jefferson, que tá em busca de holofote o tempo inteiro, só causou problema ele e a turma dele. Então assim, peço a vocês de coração, não dá voz pra essa galera maluca. É uma turma maluca da cabeça. Porque entrou na casa do cara? Ué, e qual era o plano do Roberto Jefferson? Era ficar lá brigando com a polícia até quando? Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Assim, para hoje, releia, reza a Deus, um Pai Nosso, para assim, Deus me ilumina. Lê aí o que as pessoas estavam comentando no dia de ontem, gente. A gente tá falando do destino da vida de mais de 200 milhões de pessoas. Olha aquelas primeiras matérias lá da Veja. Pela primeira vez, a gente pode falar em hegemonia. E a hegemonia do lado de Bolsonaro. O presidente com um Congresso forte, com um Senado forte. Governo de São Paulo, governo do Rio, governo de Minas, fora os outros governadores, dos estados um pouco menores. O Brasil tem tudo, pessoal, para lançar tudo. Até vários desses problemas que as pessoas estão insatisfeitas, tem também condições de a coisa melhorar muito. Mas não vai ser desse jeito não, pô. Mas de jeito nenhum. O pessoal quer ser herói, mas no final do dia não serve para nada. Só serve para trazer o holofote para si mesmo. Reflitam bem nesse momento. Então assim, isso daqui eu tô só falando, mas o jogo mesmo tá aberto. Tem que olhar e conhecer a repercussão disso daí. Esse assunto ele vai penetrar na sociedade, o cidadão comum, aquele cara que tá indeciso ainda na hora de virar o voto, etc. Será que isso aqui vai gerar uma resistência para Bolsonaro? Não. Será que a fala de Bolsonaro já foi suficiente? A gente tem que cortar e avançar. A coisa mais importante que existe é eleger nosso presidente. Reelegê-lo. Só. Você vê. Olha isso daqui. Rodrigo Pacheco e Renan Calheiros já estão se bicando. Em caso de vitória de Lula, o Pacheco quer se reeleger. Sabe que só tem chance se o Lula se reeleger. E o Renan Calheiros, por outro lado, já quer ver se emplaca o filho dele. O Renanzinho se elegeu aí senador. Ó, quem vê aí que Renanzinho ser o presidente do Senado. Tu já pensou nisso? Então, mais um motivo para nós reelegermos Jair Messias Bolsonaro. O mais importante de tudo isso daí. O mais importante de tudo está acontecendo. Olha isso aqui que interessante. Olha como a esquerda, né, tá assim, voando. Isso aqui acaba até sendo notícia boa em partes. Quando você tenta realmente analisar o que é que o Rui Costa Pimenta tá falando. Ele fala o seguinte, ó. O único setor da burguesia que quer a vitória de Lula é a Globo. Não o único não, mas é bom saber que eles assumem que a Globo está torcendo pro Lula. Mas enfim, o presidente do Partido da Causa Operária, o Rui Costa Pimenta, afirmou em entrevista ao jornalista Leonardo Atucci, editor do TV 247, mesmo sem confiar totalmente nas pesquisas, a eleição está muito apertada e acendeu uma luz amarela na campanha do Lula. Ninguém quer bater o martelo em quem é o favorito. Ninguém quer bater o martelo. Até um amigo me falou uma frase hoje logo mais cedo. Falou o seguinte: nada acontece, né? Nenhuma surpresa acontece perante Deus. Até o ocorrido ontem, gente.
tudo que está acontecendo, tem amor de Deus. E ainda até que você possa estar preocupado, eu falo o que eu sempre digo para vocês. Eu já vi Jair Messias Bolsonaro, ao longo desses 4 anos, nos momentos de maior dificuldade, maior pressão, dar a volta por cima, dar um olé, uma rasteira e sair maior do que ele estava. E aí diz, né? A eleição está muito mais apertada, se deu uma luz amarela na campanha do Lula, que tem apresentado propostas mais concretas, como fez no caso dos R$600 para o Bolsa Família, mais 150 por filho. Aí o Rui Costa Pimenta fala, vejo um esquema montado para um golpe eleitoral e a burguesia quer passar o trator. Há um arrastão da burguesia para tentar convencer o povo a votar em Bolsonaro. A burguesia quer enterrar o PT, disse ele. O único setor da burguesia que é a vitória do Lula é a Rede Globo. Vamos lá. No vídeo de ontem comentamos sobre a Faria Lima progressista. Tivemos evento na semana passada, o jantarzinho. Tava lá a turma do Itaú, tava a turma também do Unibanco, né? Tava toda a turma aí do Beautiful People, Pessoaria da Armínio Fraga. Então, calma. Não tem nada a ver isso daí. Então, não é só a Globo que quer a vitória do Lula. A Folha de São Paulo não quer? O Estadão não quer? O Metrópolis não quer? Para. Agora, o Rui Costa Pimenta, ele não está totalmente errado quando ele diz que a burguesia quer passar o trator. Se a gente analisar que o empresariado está preocupado, e isso realmente é uma coisa que dá para ser confirmada, né? Você pode contestar isso. Não contestar não, você pode confirmar. Contestar é duvidar disso daí. Mas enfim, você pode atestar. Você pode atestar que o empresário está, as doações que o Bolsonaro vem recebendo, esse apoio massivo, várias participações de empresários durante a Super Live. Então você vê que a esquerda, a turma que está com menos emoção, que está tentando olhar a coisa de perto, assim, ó, hoje a eleição está apertada, Bolsonaro agora tá com um apoio que ele não tinha antes, se engajou. Essa turma se engajou, se jogou de cabeça na campanha. O clima ainda continua extremamente favorável para Bolsonaro, mas extremamente favorável. Extremamente favorável. A Veja falou o seguinte: Lula perdeu uma oportunidade de ouro nesta campanha. A campanha de Lula conquistou apoio de pessoas pesadas, de pesos pesados na economia, como Henrique Meirelles. O que fez com isso? Nada. Dou minhas sugestões, mas o plano de governo só vai ser discutido depois da eleição. A gente acabou de falar do empresariado que está apoiando o Bolsonaro, fazendo força, utilizando toda a máquina nas mãos para trazer votos para o Jair. E aí você imagina o empresariado lendo uma notícia dessa. A turma que está tentando emplacar, que a turma que não, que o Barba aí vem com propostas, que isso, que aquilo outro, tem o Meirelles. E aí a Veja está falando, o que é que fez com o apoio do Meirelles? Nada. Nada. Só vai ser escolhido depois das eleições. Aí, são notícias como essa. O plano de Alckmin para não ser vice decorativo caso Lula seja eleito. Com quem conversa nesta campanha, Geraldo Alckmin cita suas experiências como governador e presidenciável para dizer que não será vice decorativo no eventual governo Lula. Alckmin, inclusive, não mira qualquer ministério. Ele tem dedicado especial atenção a temas econômicos. Temas econômicos. E sobre isso, viu muito acalhar. Essa notícia estava no vídeo de 3 dias atrás, né? Não deu tempo. Estava no vídeo antes também, não deu tempo. Mas agora encaixa de forma perfeita. Alckmin está preocupado com temas econômicos. O Metrópolis falava que Alckmin oferece ser ponte com o setor de energia limpa em governo Lula. A gente sabe que o governo Lula já falou aí, né? O Mercadante da entrevista vai trabalhar pela transição energética, isso, aquilo, outro, todo esse tititi. Eu vi esse gráfico aqui, feito pela Enerdata.net. Não sei quão preciso isso daqui tá, só que dá para bater o martelo assim que o Brasil assim, tem a maior parte realmente de sua matriz energética já de fontes limpas. Energia limpa e renovável. Gente, o Brasil já tem 84% de sua matriz energética de energia limpa, renovável. Ou seja, assim, que ponto que o Alckmin quer fazer? Que ponto que o Alckmin quer fazer? Quando você escuta a turma da esquerda, né, falando isso daí, etc, tudo mais, blá blá blá, tititi, bom, tem treta vindo aí. Tem treta vindo aí. A gente comentou isso muito desde o início do ano. Esse próximo mandato irá discutir inúmeros temas ligados à regulamentação, soberania. Muitas dessas regras, inclusive, né, tem, sei lá, você vai discutir no âmbito do Congresso, né, Câmara, Senado, tem as audiências públicas.
vai os especialistas, vai a galera da Pitaco. Em caso de vitória do Lula, acho que o Alckmin quer ser esse cara, né? Que vai ajudar, né? Olhar de bem perto esses temas, quase ser um padrinho, né? Um padrinho da energia verde no Brasil, a chegada desses selos, mercado de carbono, né? A pauta ESG. Olha quais são as preocupações da turma da esquerda. Mas enfim. Avançando, enquanto o Alckmin tá nessa toada, olha para o governo. Olha como as perspectivas são totalmente diferentes e os posicionamentos. Europeus estão devendo sobre clima, diz o ministro de Bolsonaro. Enquanto a esquerda diz que o governo Bolsonaro toca fogo da Amazônia, basicamente, o ministro de Bolsonaro tá falando, peraí, os europeus estão devendo. Antes de apontar o dedo pra gente, se resolva, né? Ajeite sua casa antes de querer apontar o dedo pra mim. Segundo o chanceler, assim como foi feito para a COP26, ele conversou com setores da sociedade civil antes de ir para a conferência. O França, né? O nosso chanceler. Sociedade civil, ele deve ter conversado especialmente com o pessoal do agronegócio, que vem sofrendo bastante. Olha, a gente pensa quais são os grupos que o governo deve estar querendo ouvir, os grupos que acho que realmente produzem. E entende que o país tem condições de aderir ao acordo anti-desmatamento sem ferir interesse do mercado interno, principalmente do agronegócio. Olha qual é a preocupação. Interesse do agronegócio. Não, a gente pode ver com o acordo, mas dá para encaixar aqui nos interesses do mercado interno. O agronegócio. A gente parou para ouvir, conversou com o pessoal e vamos que vamos. Aí o França também disse que o Brasil chegará à conferência com mais gente devendo lá, porque haverá um balanço muito negativo para os países desenvolvidos que estão recorrendo a fontes fósseis de combustível para substituir as importações da Rússia para a Europa. Cadê a nossa imprensa? Cadê a nossa imprensa para rebater as acusações que são feitas contra o Brasil? Tentando jogar nossa nação no buraco. Opa, peraí, Macron. Segura a onda aí, peraí, Greta. Relaxa aí. Relaxa aí que o Brasil tem muito para ensinar. Não. A imprensa do Brasil está sempre preocupada em falar mal da gente. Não só a imprensa, como também algumas entidades. O UOL fala o seguinte, e aqui já chegando aqui no final do vídeo para não passar muito de 1 hora. Longe de Bolsonaro, Vaticano vê eleições no Brasil com preocupação. Aí tu se pergunta, né, cara, por que eles estão vendo com preocupação? Quem faz atualizações do que está acontecendo no Brasil é a CNBB. Foram eles que nos últimos meses colocaram Francisco a par das dificuldades enfrentadas pelas autoridades da igreja. Na maioria das audiências, os bispos chegaram a admitir que a Cúria Romana, inclusive, temem pelo rompimento da ordem democrática do Brasil. Os temas que mais deixam os diplomatas do Vaticano em estado de apreensão em relação ao Brasil são desacreditar a democracia, etc, blá, blá, e a existência de uma desastrosa política ambiental. Pô, o pessoal só fala mal do nosso país, bicho, a todo canto. Isso dá uma tristeza. Dá uma tristeza. CNBB, infelizmente, não dá para negar, tem uma forte influência de esquerda na instituição. Uma forte influência. Aí depois não sabe porque falam mal do Brasil lá fora. Mas, vez ou outra, relógio parado, 2 vezes no dia bate certo, mas aqui não é um relógio parado, né? Porque aqui é menos de 2 vezes por dia. Mas saiu um editorial no Wall Street Journal, até fiquei surpreso, falando o seguinte, ó. Esquerda brasileira tenta amordaçar discurso político. Campanha de Lula se move para encerrar a discussão pública sobre sua condenação. E esse é um longo texto aí. E só pra gente falar de direita, falar de nós, outro editorial que saiu também no dia de ontem foi da Gazeta do Povo. Ele é muito maior que esse daqui, mas esses 2 parágrafos acho que eles são bem importantes. Que fala o seguinte, ó. O que fez a direita brasileira perder a vergonha de se manifestar? Nas recentes petições de censura a meios de comunicação, né? O pessoal fez várias coisas, né? Fizeram uma enumeração de diversas pessoas, né? Uma lista. São aí os grandes vilões do Brasil. E aí a Gazeta do Povo fala o seguinte, a lista negra do PT traz um fato a ser comemorado por quem é de direita no Brasil. A possibilidade inédita de se enumerar dezenas de direitistas com grande impacto na opinião pública.
A direita brasileira perdeu a vergonha de manifestar suas visões. Até pouco tempo atrás, analistas com visões mais tendentes à direita eram gatos pingados em colunas jornalísticas e programas de opinião de rádio e TV. Hoje, embora a hegemonia de esquerda, né, seja gigante, uma realidade, há espaços em que a direita predomina. Então, assim, devagarinho, pessoal, as coisas avançam, as coisas melhoram. Não deem ouvidos para os revolucionários. A turma gosta de falar duro, né? Falar grosso. Faz um exercício, tenta relembrar de todas as vezes que o pessoal tentou fazer essas confusões. Aí quem tem que, no fim do dia, resolver o problema é Jair Messias Bolsonaro. É sempre ele, bicho. Estamos em um momento crucial. 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 Campanha está trabalhando como nunca. Pessoas comuns também. Nossa, minha mãe mandou tanta mensagem ontem. Diversas pessoas. Eu fico sem saber como até retribuir. E é o áudio da galera empolgada, porque virou um voto. Aí minha mãe falou, filho, manda um áudio pra não sei quem. Eu falei, manda, mãe. Mandei vários áudios ontem. Mandei pro grupo, manda áudio aqui. Manda, mãe. Aí toda hora. E minha mãe empolgada também, né? Tá todo mundo nessa. Cada áudio que eu recebo também fica empolgado. Então vamos que vamos. Temos que virar votos. Um voto virado não vale mais 2 não. Vale 10. 10. E voto nulo e abstenção, que você converteu, vale 3. Vamos nessa. Até domingo, sem retroceder, sem olhar para trás, em frente, Jair, 22 e 22 e 20, não tem o que falar, né? Vota e confirma, 22 é Bolsonaro. É isso. É a nossa única meta. Vai lá no Telegram, vou mandar os vídeos. Quem deu play aqui no vídeo hoje, né? Como sempre. Compartilha esse vídeo e eu te espero amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!